Eu vou trazer aqui algumas ideias de primeiros passos de como que a gente integra isso, né. Então, primeiro, é lógico que em várias situações, e aí aqui eu não vou me ater, prometo, à insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, até porque nós estamos falando de gestão, que é muito maior que isso. Quem fala de gestão e usa insalubridade como um indicador, não faz gestão. Quem fala de gestão e usa de tributação para aposentadoria especial para falar disso, não faz gestão de fato. Fala de custo, né? Então a ideia é entender, é claro, é entender o quanto vai gastar, o quanto poderia gastar, o quanto poderia economizar, mas entender o quanto isso agrega em valor para a imagem do negócio, quanto isso agrega em produtividade, quanto a satisfação e proteção do trabalhador agrega em quanto ele pode produzir, em quanto isso vai me evitar problemas com processos trabalhistas, com milhões de coisas. E nesse processo, fato é que a gente vai precisar, em vários momentos, realizarmos avaliações qualitativas e quantitativas. Em quantitativas, é importante que, quando em campo, profissional de consultoria ou profissional do SESMIT, ele precisa garantir uma coleta qualificada. Isso é padrão. Eu não posso simplesmente ir lá medir, colocar de qualquer forma o equipamento, definir de qualquer forma o grupo de pessoas que estão expostas, definir de qualquer forma qual processo que eu vou avaliar, eu entender que sempre vou avaliar o pior cenário. Não, eu preciso começar, é claro, pelo pior cenário, mas eu preciso entender o todo da relação de trabalho no dia a dia desse trabalhador. Preciso entender o processo como um todo. E aí a gente vai falar aqui sobre outras situações, sobre o processo de entrada, como ele se transforma e o processo de saída. Isso é muito importante, é amplamente abordado aí pelos nossos colegas da engenharia de produção. Então, isso precisa estar no olhar de quem faz esse tipo de levantamento. Então, a qualidade do dado levantado, ele é uma boa parcela da análise, né? Ele impacta diretamente no resultado da análise posterior. A análise míope, de eu entender que apenas essa avaliação de ruído se dá dessa forma, ela não auxilia em muito com relação à definição das decisões, né? Então, se eu pensar aqui apenas que aquela máquina, que o trabalhador ele trabalha apenas naquele setor, se a gente for pensar na parte operacional, por exemplo, a dosimetria de ruído, ela é feita no trabalhador, né? O padrão aí para pensarmos em exposição ocupacional. Nesse olhar, o trabalhador, na grande maioria das vezes, ele não é estático. Trabalha em uma máquina, trabalha em outra, ele vai no almoxarifado, ele vai lá na produção, ele vai no laboratório, enfim. Ele tem várias exposições diferentes, a fontes diferentes, em intensidades diferentes, inclusive em distâncias diferentes dessas fontes, e tudo isso impacta diretamente no resultado final. Quais são as relações disso? A empresa, ela avalia, de fato, todas as fontes desse espaço. Não é porque eu tenho obrigação de fazer uma dosimetria que eu não posso, por exemplo, realizar um mapa de ruído, entender o que cada fonte isoladamente gera, qual é o resultado dessas fontes acumuladas dentro do mesmo ambiente. Isso é um padrão, isso é, de fato, um exercício de higiene ocupacional, de entender, e aí aqui uma provocação interessante, que entender que uma máquina que gera 80 decibéis de exposição e outra máquina que gera 80 decibéis não resulta em 160, né? Então, é ideal as pessoas terem esse tipo de olhar, porque muda um pouco mas de onde que tira isso? Essa curiosidade, ela é importante. Cruzar isso, por exemplo, com índices de absenteísmo dentro desses espaços, dentro desses setores. Existe já algum indicador de afastamento, ou mesmo que ainda não tenha gerado em afastamento, mas quando eu digo afastamento aqui, a partir do 16º dia, mas se já há uma interrupção na capacidade laboral, se há alguma queixa dos trabalhadores, isso é importante ser analisado. Existe interação, por exemplo, com outros documentos, com análise ergonômica, dependendo da situação, com PCA, com PPR, com o PGR, enfim, precisa ser um olhar mais amplificado, não apenas aquele cenário que está sendo avaliado. Esses indicadores, eles vão servir, se com a coleta qualificada, com a análise e o cruzamento dos dados adequado, vai proporcionar para a empresa maior segurança, ou para o profissional, maior segurança para que ele tome as decisões acertadas. Então, é uma definição de CAPEX, por exemplo, para o próximo ano, para investimento com relação ao budget de uma determinada empresa. Esse tipo de informação é muito importante para dar segurança na tomada dessas decisões. Então, a empresa ela não vai apenas achar que precisa, é em cima de dados, a decisão é tomada em cima de informação concreta. Então, essa é a importância de nós fazermos gestão da forma adequada.